imagem dos prazos. Eu queria muito que o Paulo pudesse ler o artigo 84, mas não pode. Fala que salvo disposição encontrada, computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Ou seja, a intimação se deu hoje, começa a contar o prazo quando? Amanhã. Se for, dia útil. Então, o que é? Como é que se conta? O prazo começa um dia depois da intimação. Se esse dia for útil, e onde é que tem isso? Tem aqui na lei. Parágrafo 2º do 8 fala: os prazos somente começam a correr do primeiro dia útil após a intimação. Agora, vou dar um exemplozinho sobre mandado de licitação. Se, digamos que a empresa esteja no local de difícil acesso, porém não desconhecido, porque se for desconhecido poderia ser por edital, mas difícil acesso, aí faz um mandado de intimação para o oficial de justiça citar essa empresa para vir um processo de se defender. O que acontece? O oficial vai lá, com a citação, e o prazo vai começar a partir da juntada do mandado. Juntada do mandado. Dê uma risadinha agora que o Paulo está fazendo graça ali atrás. Paulo é fogo, é moral. Então, no caso de mandado, ele é juntado na citação. Se for uma publicação no Diário Oficial, no dia da publicação, começa a contar um dia depois da publicação. Essa é a intimação. Então, o resto do 8.4. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em feriado ou em dia em que for determinado o fechamento do fórum, expediente forense for encerrado antes da hora normal. Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que o prazo seja de 5 dias e vai começar hoje. Não começar hoje não, a publicação saiu hoje no Diário Oficial e o seu prazo é 5 dias. Você advogado tem 5 dias para proceder algum ato. Hoje, dia 22 de setembro de 2014, é uma segunda-feira, foi publicado hoje, então ocorre a partir do dia 23. Dia 23, 1, dia 24, 2, dia 25, 3, dia 24, não, dia 26, é uma sexta, o quarto dia, dia 27 é o quinto dia. E o prazo vai encerrar no sábado. A gente já disse aqui que o sábado não é dia útil do processo, então o prazo não vai acabar, você não vai ter a preclusão para praticar o ato processual no sábado, porque não é dia útil. Então, é justamente o que o parágrafo 1 vai dizer. Vai ser prorrogado até o primeiro dia útil, se o vencimento cair em feriado, o dia em que for determinado o fechamento do fórum, sábado fora fechado. Então, cai no dia 27, o prazo aqui só vai terminar dia 29. Você vai ter até o dia 29 para poder praticar o ato processual. Então é isso. A gente já tem um exemplo aqui do primeiro, no artigo 84. E já falamos também sobre o parágrafo 2º, que o prazo só começa a correr no dia útil após a intimação. Outra coisa interessante, o artigo 178, é importante dizer que o prazo estabelecido pela lei ou pelo juiz, ele é contínuo e não se interrompe nos feriados. O que é isso? Interromper. Interromper não é você simplesmente atrapalhar, não. Interromper tem um significado muito maior do que isso. É justamente aquele significado que se contrapõe à suspensão. Interrupção e suspensão. Suspensão, vou dar um exemplo. Suspensão é quando o prazo começa, digamos, vamos lá. Vamos suspender o nosso prazo aqui de 5 dias. Publicou hoje esse dia 22. Aí você vai ter. Vou dar um exemplo assim também. Ele sem vergonha. Você vai ter 2 dias para praticar alguma diligência. Só que aí, dia 24, foi decretada a suspensão dos prazos pelo tribunal. O presidente do tribunal lá estava a fim de largar, mas você não vou dizer, não é muito deselegante, mas aconteceu uma enchente lá perto do tribunal, aí ele suspendeu os prazos processuais. Aí o que acontece? Publicou dia 22, tem 2 dias.
Dia 23 começou o meu prazo, dia 24 foi o dia da enchente, está suspenso. Então, esse dia a gente tira e coloca mais um, que é justamente esse dia. Suspensão é isso. Continua de onde parou. Dia 25. E se for uma interrupção? Interrupção, nesse caso seria dia 24 interrompeu tudo. 23, 1, 24 interrompeu, então vou ter 2 dias de novo. Aí fica 1, 25, 2, 26. Então, não é assim que é. Em regra, os prazos são contínuos e não se interrompem nos feriados. 178. Sim, uma questão importante, uma frase que eu ia passando, mas eu acho importante. E se a publicação será na sexta-feira? E aí? Começa a contar de sábado? Não. Não, acho que não. Por que eu acho que não? Porque o prazo só começa em dia útil. Ele só termina em dia útil. Não pode começar em dia não útil. E não pode terminar em dia não útil. Então, vamos para o nosso exemplo aqui, o calendário, dia 22. Dia 26 foi a publicação. Publiquei, Paulo, advogado, para praticar um ato processual, 5 dias. Sai dia 26. Começa o dia 27 a contar? A contagem começa no dia 27? Não. Vai começar dia 29. Então vai. 29 em 1, 32, aí 1, 3. Esse negócio está mexendo. 29, 30, 1, 2, 3. O prazo acaba dia 3 de outubro. Justo. Então, se o prazo for publicado nessa próxima sexta-feira, prazo não, intimação, publicação, for na sexta-feira, dia 26, a contagem começa dia 29, que é a segunda-feira. Que é o primeiro dia útil, depois da publicação. Então, só começa em dia útil e só termina em dia útil. E agora, para falar rapidamente sobre comunicação de atos processuais, nós tentamos de consórcio. Vou falar um pouco sobre citação e intimação no podcast, porque a gente não vai ter tempo de fazer um vídeo, mas não vamos esquecer de vocês fazer um podcast se virar no tempo que eu tiver para poder fazer esse podcast, para deixar vocês bem unidos aí para a prova. E vou falar também lá no podcast sobre carta de ordem, carta precatória e carta rogatória. Aguardem, que vai chegar. Vou falar agora sobre litisconsórcio, para terminar essa aula de hoje. Peraí, agora. E agora a gente finalmente vai entrar na última parte aí da aula, litisconsórcio. Litisconsórcio é um assunto muito recorrente, assim, que você vai ver muito no seu dia a dia jurídico aí. Se for pegar os processos, ver os conflitos, se for entrar com suas petições aí iniciais, receber recursos, tem muito processo que tem litisconsórcio. O litisconsórcio é quando há uma pluralidade de partes em um dos polos da relação processual jurídica. Ele está falando do conceito meio rápido. Então, o que é isso? Se você tiver 2 autores, 2 réus, você vai ter uma situação de litisconsórcio, ou seja, é a pluralidade de partes em um dos polos, polo ativo ou polo passivo, da relação jurídica processual. Então, vamos lá, se você estiver entrando com uma ação contra 2 empresas, aí você vai ter um litisconsórcio passivo aí. E se for você e seu colega que está em ação contra uma empresa só, aí você vai ter um litisconsórcio ativo. Então, vamos lá para o artigo 46 do CPC, abra aí. 46 do CPC. Fala que 2 ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente. No CAPT. CAPT significa cabeça do ativo. Então vamos lá. 2 ou mais pessoas podem litigar ativa ou passivamente, conjuntamente. E quais são os casos de litisconsórcio que tem aí na lei?
Eu vou focar nessa análise de hoje na classificação do litisconsórcio, mas os casos de litisconsórcio que também podem ser discutidos, mas os apenas mencionados dessa vez, são esses aí que estão no artigo 45 do CPC. O inciso primeiro vai dizer o seguinte: quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lei, comunhão de direitos e de obrigações relativamente à lei. O inciso segundo, os direitos, quando os direitos ou as obrigações derivarem do mesmo fundamento de fato ou de direito. Inciso terceiro, quando entre as causas houver conexão pelo objeto ou pela causa do pedido. E quando ocorrer afinidade de questões por um ponto conjunto de fato de direito. Também, nesse podcast que eu vou falar sobre citação e intimação, eu vou destrinchar esse artigo 46. Mas nessa aula de hoje, eu vou focar na classificação do litisconsórcio. Pode ser que caia nessa prova. Então, preste atenção, Paulo. Paulo passeando por aí. Vamos lá. Litisconsórcio pode ser simples, unitário, necessário ou facultativo. Então, essa classificação de simples e unitário, ela é a classificação que é relativa ao resultado final do processo, para poder ser simples ou unitário. Sim, gente, antes que eu me esqueça, quando você for praticar prazo de sua casa, use um calendário. Os exemplos que eu dei foram todos em cima de um calendário. Então, quando você for ver essa aula ou rever, veja o calendário dos exemplos que eu estou dando, para você entender. Muito importante. Eu vou, inclusive, colocar o calendário na fichinha de vocês, para vocês acompanharem meus exemplos com o calendário do mês de setembro e outubro de 2014. Então, vamos lá. Quanto ao estado final do processo, o litisconsórcio pode ser unitário ou simples. Ou seja, qual a diferença de um para o outro? Unitário é quando a decisão ela é única para todos os litisconsórcios. Ou seja, se o juiz disse sim, disse sim para todos. Se disse não para todos. Então, isso é um litisconsórcio unitário. Então, quando a relação jurídica ela é tão ligada, interligada, que a decisão tem que ser única para todo mundo. Esse é o litisconsórcio unitário. O simples é quando admite vários resultados. Por exemplo, se você entrar com um amigo seu com uma reclamação ou uma ação, e o juiz vai dar x mais 1 para você e x mais 2 para o seu amigo. Isso é um litisconsórcio simples, que admite decisão diferente para os litisconsórcios. Nesse caso, esse exemplo que eu dei foi litisconsórcios do volativo. Quanto à obrigatoriedade de informação, é obrigado você ser litisconsórcio? Depende. Existem litisconsórcios que são necessários, obrigatórios, ou litisconsórcios que são facultativos, que é aquele litisconsórcio que não é obrigatório. É redundante, né? Facultativo não é obrigatório. Então vamos lá. O necessário vai estar lá no artigo 47. No artigo 47, CPC. Há litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lei de modo uniforme para todas as partes, caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsórcios do processo. Quais são as razões para ver um litisconsórcio necessário? Instituição, Paulo. Paulo está mexendo no WhatsApp, vocês acreditam nisso? Preparando a aula de vocês, né? Brincadeira. Então, duas são as razões e duas razões principais para ver um litisconsórcio necessário. A primeira está na lei, a segunda também. A primeira é a existência de uma lei que exija o litisconsórcio necessário. Então, justamente na primeira parte, o artigo 47. Há litisconsórcio necessário quando por disposição de lei. Então, quando a lei ela dispõe que deve haver um litisconsórcio, é um litisconsórcio
litisconsórcio necessário e é uma das razões para ver esse tipo de litisconsórcio. Um exemplo, ação de uso capião. O que é uso capião, Paulo? Quando pelo decurso do tempo ou pelo preenchimento de alguns requisitos você ganha a propriedade do bem. Do imóvel. Do bem imóvel, isso. Então, rapidamente, só para botar aqui, o 942, que é o segmento que a lei exige esse litisconsórcio. Artigo 942 do CPC. Vamos logo. O autor, está falando de ação de uso capião aqui, viu? O autor, expondo na petição inicial o fundamento do pedido e juntando a planta do imóvel, requererá a citação daqueles em cujo nome estiver registrado o imóvel capiendo, bem como dos confinantes e, por edital, dos réus em lugar certo, incerto e dos eventuais interessados, observado quanto ao prazo disposto no inciso 4 do artigo 232. Então, tem que citar um monte de gente aí para se defender. Então, a litisconsórcio necessária é exigido por lei. Finalmente, vamos para a segunda possibilidade de litisconsórcio necessário, que também está na lei. Segunda parte do artigo 47, que fala o seguinte: há litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei, a gente já viu, ou pela natureza da relação jurídica, ou seja, a relação jurídica que obriga a litisconsórcio. Porque essa relação jurídica ela é unitária, ela é incidível. Incidível. É uma relação que você não pode separar. Paulo, presta atenção. Me diz o exemplo de uma relação unitária. Unitária. Incidível. Sim, que se você chama um, tem que chamar outro. É um casamento, por exemplo. Casamento é uma relação que não é incidível, não. Você pode separar, mas tipo, quando você chama um, tem que chamar outro, né? Então, por exemplo, uma ação de direito imobiliário, quando você tem um casamento que tem comunhão de bens parcial e você adquiriu o imóvel depois do casamento, aí você precisa da outorga luxória do seu companheiro, da sua companheira, para poder negociar o imóvel. Então, na relação unitária. Do cônjuge. Isso. Do cônjuge. O companheiro é união estável. Então é isso. Quando a relação jurídica de direito material for unitária, ela for uma relação que necessariamente deve haver a presença de todos os interessados, deve ter um litisconsórcio necessário. E se tiver um litisconsórcio necessário e você não aceitar todo mundo para se defender, e aí? O que acontece? Não pode continuar o processo. Ou vem todo mundo, ou vem todo mundo. Então, se todo mundo é chamado para se defender, nem que seja ficticiamente, né? Porque depois a gente vai ver que a citação por edital é uma citação que é só para dizer que citou, mas é assim: você pega o réu que está em lugar incerto, não sabido, e você coloca no edital lá da Justiça, Diário Oficial, dizendo que está chamando ele. Então tem a obrigação de ler o Diário Oficial, para você não levar nenhuma regalia. Então é isso. E o facultativo é aquele formado por opção, que são os casos do artigo 46. Aqueles incisos lá normalmente são facultativos. Então é isso, espero que você tenha gostado, né? Foi a primeira aula. Espero que ao longo desse vídeo reforçado que a gente vai ter junto, a gente possa melhorar as aulas e fazer muitos podcasts aí para vocês tirarem só 10. Então é isso, um abraço para todos vocês, saudações rubro-negras, e é isso que o Marco Zero tem para hoje.